Fala galera, beleza? Estamos começando nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é artigo de opinião. Isso mesmo, um texto argumentativo em que é exposto várias ideias para defender uma posição. Convido você a acompanhar os objetivos da nossa aula. Eles são: sistematizar os elementos de composição do gênero textual artigo de opinião, planejar e produzir artigo de opinião. Isso mesmo, faremos um planejamento e uma produção de um artigo. E para começarmos a nossa conversa, você consegue ler o texto abaixo? Tente. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser um tanto bagunçado que você consegue ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra sozinha, mas a palavra como um todo. Legal, não é mesmo? Então você pode observar que, de acordo com essa pesquisa, nós conseguimos até mesmo comprovar, através desse texto que fala sobre ela, que o importante é a primeira e a última letra, por uma questão cerebral aí, que nós conseguimos fazer essa leitura da palavra como um todo. Mas, e quando nós estamos falando de ideias? É mais fácil ler letras das palavras fora de ordem ou ideias dentro de um texto fora de ordem? Quando as palavras estão desorganizadas, elas estão escritas na ordem correta, sílaba com sílaba, mas a sua organização está desordenada aí no texto. Você consegue compreender? Temos um exemplo aqui. Cresce mais quanto se aprender, depender dos mas não é paz preciso tanto. Fica até difícil a leitura, Você pode tentar aí, porque as palavras não têm uma ligação, não têm uma lógica. Nós falamos que ela não tem uma coerência, elas não apresentam uma ideia. É um amontoado de palavras que temos aqui. Você consegue organizá-las a formar uma frase? A frase que nós temos aqui é: quanto mais se cresce, mais é preciso aprender a não depender tanto dos pais. Ao lermos do jeito que está aqui, dificilmente temos essa compreensão, porque as ideias estão também necessárias, elas se fazem necessárias de uma organização. Assim, as palavras também juntas formam um sentido. Aqui não temos uma frase. Essa desordem não passa um sentido, então não é frase. Se organizarmos, daí sim teremos uma frase coesa e coerente. Falando sobre isso, também temos o nosso tema de estudo, o artigo de opinião, que ele deve ser coeso e coerente. Ele deve ser organizado, tanto que ele tem uma estrutura a ser utilizada. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, em que cada parte tem a sua função, assim como o texto num todo tem a sua função. Vamos ver a definição dele. É um gênero textual dissertativo argumentativo que possui a finalidade de apresentar um tema e um ponto de vista do autor sobre ele. A argumentação é o principal recurso utilizado, objetivando persuadir o leitor a concordar com a opinião do autor. Então, a ideia do artigo é apresentar um posicionamento e defendê-lo, fazendo que o leitor também tenha aquela mesma ideia, aquela mesma convicção a respeito dos fatos. Falando sobre a introdução, o que deve ter em uma introdução de um artigo? Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor, a tese. Então, na introdução, nós temos a ideia da temática, a temática é mostrada, é apresentada para o leitor e também a opinião, o que o autor pensa a respeito desse tema, a tese. E sobre isso temos o nosso primeiro exercício. Você pode, para escrever o seu texto, utilizar a plataforma Redação Paraná, através do link, e realizar a introdução do seu artigo através da plataforma.
Como deve ser essa introdução? Apresente o tema, a importância de sair da zona de conforto, e explique qual a opinião que você vai defender. A respeito desse tema, é sair de uma zona de conforto a respeito da mudança de criança para adolescência, adquirir responsabilidades. Comece a sua introdução. Após construída a introdução, nós temos outras partes que fazem a estrutura desse artigo. Temos uma sugestão aqui para que você tenha algumas ideias ainda de como ajustar, adequar a introdução do seu texto. Todos nós já ouvimos a mítica frase "tens de sair da tua zona de conforto" e, para a maioria, a resposta imediata é revirar os olhos e pensar que aquilo não passa da frase clichê que dá boas descrições no Instagram. Mas a verdade é que sair da nossa zona de conforto pode ser algo mais simples, algo simples. Não tem de ser algo que nos deixe desconfortável. Ok. Observando essa introdução, nós vemos uma aproximação do leitor, que pode acontecer, mostrar algo que o leitor pensa a respeito dessa temática. Assim, a atenção já é prendida desse leitor. Nós temos uma curiosidade a respeito das próximas partes da estrutura do artigo. O desenvolvimento. Então, apresentado o tema, mostrado a opinião a respeito desse tema, os parágrafos intermediários apresentam argumentos que comprovam o ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. Então, no desenvolvimento, alguns dados devem ser mostrados. Argumento que pode ser de autoridade, de princípio, ou então um exemplo
enfim, várias possibilidades de repente do tema, dependendo do tema, podem ser utilizadas. Temos aqui o científico, onde nós temos dados de pesquisas sendo mostrados. Aqui ainda temos de autoridade, quando o articulista traz um especialista para o seu artigo, ele traz uma citação de um especialista, claro que é uma que corrobora, que participa da mesma opinião. Ainda um argumento que seja de valoração, que também pode ser chamado de princípio, que é aquele tipo de argumento em que todos acreditam, que ninguém vai contra, que não é necessário trazer um especialista, pois a maioria da população defende essa ideia. Ou um argumento de ironia, em que se faz uma insinuação, faz uma sátira, faz uma certa ridicularização da temática ou da situação. Ainda temos argumentos que podem ser chamados de pouco fundamentado, que utiliza clichês ou ditados populares, de exemplificação, onde é apresentado um exemplo de uma situação que já aconteceu para embasar essa opinião, e ainda uma comparação. Duas ideias são apresentadas para sustentar a opinião apresentada lá na introdução do artigo. Chegando ao exercício número 2, é a respeito do desenvolvimento, da argumentação do nosso artigo. Você pode continuar a utilização da plataforma Redação Paraná. O que você deve fazer na argumentação? Apresente argumentos que possam ajudá-lo a convencer o leitor de que seu ponto de vista faz sentido. Então pense em alguns argumentos sobre a temática e apresente-os. Voltamos, temos uma sugestão de argumentação que você pode
relembrar algumas situações e utilizar no seu texto. Lembrando, as ideias você pode utilizar, cuidado para não cair na cópia, porque cópia é plágio. Somos seres de hábitos e o conforto das rotinas é algo de muito querido aos seres humanos. No entanto, dar aquele passo extra e sair do habitual é uma excelente forma de ser criativo com as tarefas do dia a dia e de crescer enquanto pessoa. Eu sei, existem as borboletas na barriga e o friozinho no estômago quando não seguimos os passos habituais, mas pense no superpoder que pode se transformar as borboletas e a brisa no boost extra para ser a melhor versão de ti mesmo. Daqui podem derivar oportunidades ótimas de maior satisfação pessoal, melhoria da qualidade de vida, superação de obstáculos e desenvolvimento de capacidades. Até pode descobrir forças que não sabia que tinha. Então, temos aqui um exemplo de argumentação em que se traz exemplos, pode-se trazer aí toda a ideia que nós já vimos, dados científicos, ditados populares, insinuações irônicas, para fundamentar a opinião. E por fim chegamos à conclusão do artigo. O que acontece nessa parte do texto? Na conclusão de um artigo, costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e em seguida reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Além disso, pode-se apresentar uma proposta de solução. Então, na conclusão, o articulista retoma a tese que ele mencionou na introdução e ainda pode apresentar algumas sugestões de atitudes que podem solucionar ou minimizar o problema identificado na temática. Temos o nosso exercício número 3, sobre a conclusão do texto. Levando em conta seus argumentos, escreva a conclusão. Ela deve reforçar sua opinião inicial. Ainda você pode sugerir dicas para o leitor começar a se virar sozinho. Você pode continuar na plataforma Redação Paraná. Comece!
voltamos, temos uma sugestão de conclusão, de retomada da tese e também de sugestões para finalizar esse artigo. Acredita, quando se começa com estes desafios constantes, aquilo que somos e que fazemos, não conseguimos parar e você vai procurar novas aventuras e desafios para conhecer o máximo do mundo e de si próprio. Fica então uma lista de sugestões de pequenos passos que podem ser uma entrada neste mundo fora da zona de conforto. Fazer algo que nunca tenha feito, por exemplo, provar um tipo de comida diferente, ir para casa por outro caminho, põe tua imaginação à prova, ser mais comunicativo das tuas ideias e sugestões. Falar em público pode parecer assustador, mas a tua opinião merece ser ouvida. Descarregar uma nova playlist ou procurar um artista que nunca tenhas ouvido. Dê a você mesmo a oportunidade de se superar e de se tornar numa melhor versão de si próprio. Então, como você pode perceber, tem a retomada aqui da posição inicial, de que é necessário sair da zona de conforto. Ainda a autora sugere aqui uma lista de atividades para sair dessa zona de conforto e fazer coisas novas, sair do hábito, da rotina. E ainda tem uma motivação final nessa conclusão, que a pessoa pode ser uma melhor versão dela mesma se ela sair da zona de conforto, se ela sair da mesmice. Estamos agora nesse pensando juntos a respeito da avaliação, da reescrita do seu texto. Isso mesmo, você ao finalizá-lo deve reler algumas vezes e verificar se alguns pontos você respeitou, se você teve uma atenção na escrita, nas palavras, e nós temos aqui uma lista que pode te ajudar. Avaliação do conteúdo do seu artigo. Verifique se o seu artigo, o tema, está claro já no primeiro parágrafo, se você já apresentou a temática no primeiro parágrafo, na introdução. E ainda, no primeiro parágrafo, você mostrou o seu ponto de vista, a sua opinião também está clara? Os seus argumentos, lá no desenvolvimento, eles estão defendendo o seu ponto de vista? Eles são capazes de convencer, eles são fortes, eles têm base científica, eles têm concordância da população, da maioria da população, eles são argumentos convincentes? O último parágrafo do seu texto apresentou algumas soluções para minimizar o problema identificado, a saída da zona de conforto? Ainda, a linguagem que você utilizou é adequada? É uma linguagem informal? Pode ter traços informais, mas é necessário que a predominância seja formal para que abranja um público maior. As palavras estão escritas corretamente? Você acentuou? Você escreveu as palavras corretamente? Onde tem S, tem S. Onde tem Z, tem Z. G, onde tem G. J, onde tem J. Você ficou atento à ortografia? As frases têm sentido completo? Estão bem estruturadas? A organização das suas palavras formam um sentido? Formam uma ideia? Vimos lá no início, um amontoado de palavras não tem sentido. Não passa uma opinião, muito menos um argumento. A pontuação está adequada? Você pontuou adequadamente seu texto? Prestou atenção nas ideias, nas circunstâncias e colocou a pontuação adequada? Então verifique esses elementos no seu texto. Ainda pensando juntos, depois de pronto, divulgue o seu artigo de opinião. Isso pode acontecer da forma física ou virtual. Física, faça uma leitura do seu texto para as pessoas que convivem com você. Virtual, grave um áudio ou podcast, ou mesmo um vídeo expondo o seu ponto de vista sobre o assunto. Então, temos aí algumas sugestões para você divulgar esse seu artigo, a sua opinião e seus argumentos. É válido isso. Agora, estamos chegando ao fim. Realizamos o planejamento e produção de artigo de opinião e sistematizamos os elementos de composição, ancoragem, argumentos e conclusão. Agora sim, estamos no fim. Desejo você dias melhores, continue bem e até a próxima!